Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, Contador Matheus Ferreira. E na live de hoje, já vou deixar até o comentário fixado aqui, nós vamos falar sobre imposto de renda, tá? Então vamos aí falar sobre o imposto de renda, a declaração para 2022, tá bom? Bom, como sempre, nós vamos aguardar aí alguns minutinhos para que o Instagram possa avisar todos que nós estamos ao vivo e então ninguém perca aqui o conteúdo que nós vamos passar, tá bom? Bom, então enquanto o Instagram vai avisando, eu vou deixar aqui alguns recados. O meu nome é Matheus Ferreira, eu sou contador, tá? Trabalho com tributos, isso já há mais de 10, 12 anos, isso é o que eu amo fazer, tá? Então, nós decidimos abrir esse Instagram aqui para poder levar para vocês um conteúdo mais fácil e prático para que vocês possam então usar esse conteúdo dentro do dia a dia de vocês, tá bom? Nessa live também vou falar um pouquinho sobre a atualização que teve na TIP, tá? Vamos aproveitar essa live aqui também para falar um pouco sobre isso. Mas o foco principal é a declaração do imposto de renda. Então nós fizemos esse Instagram aqui para isso, tá? Se você está chegando aqui hoje, agora pela primeira vez, eu já te convido a seguir aqui a nossa página, tá? Acompanhe o nosso conteúdo diário aqui e também já deixo o convite para você ir lá no YouTube, depois dessa live, e lá no YouTube você se inscreve no nosso canal, que é Contador Matheus Ferreira, tá bom? Também é muito importante que você dê um like nessa live, tá? Aí no teu canto direito inferior tem um aviãozinho para você poder compartilhar para mais pessoas. Então faça isso desde já, porque dessa forma o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante, você achou isso relevante, então ele, além de você, vai indicar para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Bom pessoal, então chega de enrolação, vamos falar aí sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física agora para 2022. Né? Nós temos algumas novidades, temos algumas atualizações, né? Mas, no geral, nós podemos perceber que a declaração em si, ela não mudou muito, tá? Ela vai se manter os seus padrões, o que vai ter de atualização são as bases, são ali os valores que nós temos como bases de cálculos, né? E rendimentos auferidos, tá bom? Bom, primeiro mais importante é que o prazo da declaração, começando a falar pelo prazo, ele vai começar agora no dia 7 de março, tá? Muita gente até se espantou e se assustou pensando que já seria agora nessa semana que se iniciou, mas não. A declaração ela se iniciará agora 7 de março e ela se estenderá então até o final de abril. Então esse será o prazo de entrega da declaração, 7 de março até se eu não me engano, aí 30 de abril, tá? Ali será o prazo de entrega. Além disso, o programa gerador, o programa da declaração também só será disponibilizado somente lá no dia 7, tá? Então tem gente que já está baixando já está baixando os informes de rendimento, isso sim é muito importante que vocês façam isso desde já, mas não vai conseguir fazer agora a declaração só vai poder ser feita lá no dia 7. Mas é importante sim, se você que faz a declaração, se você que faz a sua própria declaração, ou você que vai passar para alguém, ou você que tem aí uma gama de clientes que faz declaração com você, já é viável que você oriente essas pessoas, oriente esses clientes, a eles já pegarem esses informes de rendimento, seja lá o informe de rendimento da empresa, seja o informe de rendimento dos bancos, né? Os informes de aluguéis, as notas de corretagem da Bolsa de Valores e também, se puder fazer um resumo e já deixar isso mapeado para você, qual foi a movimentação de bens que essa pessoa realizou no ano passado, quais foram os pagamentos que ela fez também no ano que se passou, tá? E pagamentos esses que poderão ser dedutíveis, né, na declaração. Então é muito importante que isso desde já seja separado, tá? E não deixar lá para a última hora, tá bom? Então temos aí que o prazo de entrega se inicia no dia 7, juntamente do programa, a liberação do programa,
tá? Para aqueles que desejam fazer ali a declaração pelo sistema do ECAC, tá? Onde você tem ali o meu imposto de renda, aquela declaração pré-preenchida, ela só estará disponível, se eu não me engano, a partir do dia 15 de março, tá? Então lá no dia 15 de março vocês poderão fazer a declaração pré-preenchida pelo ECAC, tá bom? Bom, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre imposto de renda 2022 hoje, tá? Então, deixa o seu like nessa live, compartilha para mais pessoas que nós vamos aqui dar para vocês todas as informações possíveis e também necessárias para a declaração de imposto de renda. Então, como eu já havia dizendo, a declaração iniciará agora no dia 7 de março, tá? Alguns já falaram, mas não tem o programa ainda. Sim, porque ele só será liberado no dia 7 de março. Esse ano, a expectativa de recebimento de declarações é de 34 milhões de declarações aproximadamente que a Receita Federal está esperando. Isso também se deve, esse aumento das declarações também se deve pelo fato também do aumento de pessoas físicas na Bolsa de Valores, né? Nos últimos anos nós vemos aí uma grande demanda de pessoas começando a operar na Bolsa de Valores, seja swing, day trade, hold, o que for, tá? E aí essas pessoas passam a estar obrigadas pelo simples fato de fazer uma operação. Muita gente me pergunta, ou muita gente tem essa dúvida. Se eu fizer uma única operação de compra ou de venda, que seja ela qual for, eu comprei uma ação, deixei ali uma ação da OIBR3, ou então fiz uma operação de day trade, ou então fiz uma operação de opções, comprei uma commodity. O simples fato de você operar na Bolsa de Valores já te obriga a declarar o imposto de renda, tá? Mas eu não atinjo o rendimento anual. Não importa, porque um dos requisitos para que você esteja obrigado, isso nós já até estamos adiantando aqui um conteúdo, um dos requisitos para que você esteja obrigado a declarar o imposto de renda é justamente operar a Bolsa de Valores. E seja nem que for uma única operação, tá? Uma única operação já te deixa obrigado. Vamos pensar assim, você tendo uma nota de corretagem no ano, a partir desse momento, você tem aí a obrigatoriedade. Aí o Denilson fez uma pergunta aqui, operar em Forex, que é internacional. Denilson, operar o Forex não te gerará a obrigatoriedade, tá? Assim, o fato da operação no Forex não te gera essa obrigatoriedade. O que te gera obrigatoriedade? O ganho que você gerar nessa operação de Forex, tá? Por quê? Porque o que acontece? A operação de Forex é como se fosse o day trade ali, né? A operação de bolsa normalmente. Mas, o que acontece? Qual é a previsão que traz ali a Bolsa de Valores? Não só a operação de Bolsa de Valores, mas sim o ganho de capital, tá? Então, quando você ofere um rendimento fora do Brasil, ou seja, numa operação de Forex, você está tendo um ganho de capital. Então, você deverá, então, pagar o imposto de renda. E pagando o imposto de renda, você estará ali obrigado a fazer a obrigação acessória, que é a declaração do imposto de renda. Tá bom? Deixa um joinha, Denilson, só para eu saber se a sua dúvida foi solucionada. Tá certo? Bom, pessoal, o que nós temos também, além do que pode nos obrigar a declarar o imposto de renda, né? O principal motivo da declaração é o rendimento, tá? Ou seja, aquele rendimento que você teve no decorrer de um ano, seja ele decorrente de um salário, ou seja ele de onde vier, tá? Seja, por exemplo, uma aposentadoria, o que for. Fiz depósito de $250, só pago se repatriar. A repatriação dos 250 não geraria a obrigatoriedade, tá bom, Denilson? O que geraria é o lucro que você fez com esses 250, tá bom? Bom, então, a primeira opção que nós temos ali, a primeira condição para estar obrigado a declarar o imposto de renda é o rendimento, tá? O rendimento tributável, vamos falar primeiro aqui. O rendimento tributável, ele deverá ser superior a R$ 28.559,70, tá? Ou seja, se você teve um rendimento tributado maior que isso, você está obrigado a declarar o imposto de renda,
tá bom? Então já deixa esse número anotado aí para você saber que essa é uma das condições e a principal, vamos dizer assim, tá? A principal condição que trará a obrigatoriedade. Tendo essa questão do rendimento, você terá ali retido no seu salário o imposto de renda. Esse imposto de renda, caso você recolheu a mais do que está previsto na tabela, você poderá restituir então os valores pagos a mais. Caso se você tiver pago a menos, quando você fizer a declaração, você deverá complementar, vamos falar assim, os valores que você teoricamente deixou de pagar. A declaração do imposto de renda, a gente fala DIRPF, é declaração, mas ela tem um nome ali no meio que às vezes a gente acaba esquecendo de dizer, que é o quê? Declaração de ajuste anual. Esse ajuste anual é justamente para ver o que você recebeu num período de um ano e aí sim ver frente à tabela do imposto de renda se você recolheu a mais ou a menos o imposto de renda. E aí então fazer a complementação ou a restituição dos valores, tá bom? No caso de produtores rurais, nós temos aí então uma outra figura, né? O produtor rural, pessoa física, ele pode então ter também a obrigatoriedade pelo rendimento. E aí esse rendimento para o produtor rural ele tem que ser maior que R$ 142.798,50, tá? Então para a pessoa física é R$ 58.559,70 e para o produtor rural é R$ 142.798,50. Só vou pedir aqui para o pessoal aqui pegar um copinho de água para mim que minha garganta já está indo para o espaço. Além disso, essa é uma das condições que você pode estar obrigado, tá? O que você tem que observar no momento de verificar se você está obrigado ou não é atingir todas as condições, tá? É o simples fato de você atingir uma única condição. Por exemplo, eu tenho um rendimento lá de R$ 15.000 anual, mas eu fiz uma operação de bolsa de valores. O meu rendimento anual não me obriga a fazer a declaração, mas a operação que eu realizei em bolsa me obriga a fazer a declaração, tá? Então, não nos atemos em atingir todas as condições, mas sim nós precisamos verificar no momento de fazer essa análise, observar todas as condições possíveis e a partir deste momento nós vamos então verificar isso, tá? A outra condição que nós temos, e vamos colocar aí como uma segunda hipótese, é a condição dos rendimentos isentos ou não tributáveis, tá? Esses rendimentos são aqueles rendimentos decorrentes, por exemplo, de poupança, decorrentes de distribuições de lucro, decorrentes de aplicações financeiras, decorrentes de prolabore, peraí que agora fugiu a palavra. Decorrentes de aplicação financeira, decorrentes de rendimentos ali que você auferiu como juros de capital próprio, era essa palavra que eu estava querendo, era essa frase que eu estava querendo encontrar. Juros de capital próprio. Tá? Então, são rendimentos que você pode auferir ali no decorrer do ano. Denilson, a condição é ou e não e. Isso, Denilson, exatamente, é ou. Eu não preciso atingir todas, eu preciso atingir uma pelo menos, tá? Bom, então, os rendimentos isentos, como eu vinha falando, ou os não tributáveis, são condições que vão aparecer nos seus informes de rendimento, que aí eles têm um benefício, né, da isenção ou da não tributação do imposto de renda. Outro exemplo que nós temos é as indenizações, né? Alguns tipos de indenizações, elas são isentas do imposto de renda. O lucro ali distribuído por empresas, do lucro presumido ou do lucro real, nós vamos encontrar nos rendimentos isentos, até mesmo o lucro distribuído por empresas do Simples Nacional. E aqui nós fazemos um adendo e relembramos a nossa live da semana passada, que foi a live do MEI. Lembra que eu falei para vocês que se o MEI tiver contabilidade, ele não precisa jogar o rendimento tributado e aí sim pagar o imposto de renda, né? Então, quando ele tem a contabilidade feita ao MEI e ele tem essa contabilidade bem feita, ele vai jogar esse lucro auferido lá no MEI como rendimento recebido de empresa lá do Simples Nacional ou microempresa, tá bom? Então, isso precisa ter muita atenção no momento de preencher isso. E quando nós falamos
De rendimentos isentos, tá? Ou não tributáveis, nós também temos um valor. Nós também temos ali um valor mínimo, ou um máximo, vamos dizer assim, para que eu seja obrigado a fazer a declaração, tá? E esse valor é de 40 mil reais. Ah, mas é muito longe, não sei o quê. Gente, não é, porque se você tem uma empresa e você ofere lucro, você pode ter sim um lucro a mais de 40 mil reais. E isso te deixará, então, obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Olha só. Ou então você é um holder, você opera a bolsa de valores e você é holder, você é um swing trader, você é um player de mercado de longo prazo, que você faz o quê? Você opera os seus ativos no sentido de que obter lucros e rendimentos a longo prazo. E no longo prazo isso vai aumentando a chegar ao ponto de você receber 40 mil reais anuais. Quando você receber 40 mil reais anuais, você terá então a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda, tá? Só o simples fato de operar a bolsa já te daria essa condição, mas vamos falar hipoteticamente aqui na questão dos lucros e até mesmo juros de capital próprio também recebido. O que nós precisamos pensar aqui é que lá na ficha do imposto de renda nós teremos uma ficha para os rendimentos isentos e logo abaixo nós vamos ter uma ficha dos rendimentos não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva, tá? O que acontece? Nós estamos falando de 40 mil reais, né? E nós temos duas fichas para serem preenchidas. Quando nós falamos desses 40 mil reais, ela é cumulativamente. Então quer dizer assim, ó, vamos supor que eu tenho 20 mil reais no isento e 20 mil reais no isento e 25 mil reais no não tributável, tributação exclusiva da fonte. Isso, tributação exclusiva. Gente, é a somatória dos dois, não é um ou outro. Ah, eu não atingi 40 mil em nenhum dos dois. Não, é cumulativamente. Então, se a somatória dos isentos, mais os não tributados e os sujeitos à tributação exclusiva, somarem 40 mil, você estará aí obrigado a fazer a declaração, tá? Gente, conteúdo que você está vendo aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, eu te garanto, tá? Conteúdo simples, claro e objetivo. Que eu quero fazer um pedido para vocês aqui, não é mendigando like não, mas é para que vocês façam esse conteúdo chegar a mais pessoas, é clicar nesse coraçãozinho que está aí para vocês, porque aí o Instagram sobe a nossa live, e também clicar nesse aviãozinho que está aí, e esse aviãozinho você pode mandar para mais pessoas isso, tá? E no final da live eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Que pode agregar para vocês, tá bom? E lembrando que ao final da live não me deixem esquecer de falar do IPI, a alteração que nós tivemos do IPI agora, tá? Bom, uma terceira hipótese que nós podemos ter aí, né, é a hipótese de que daquelas pessoas que auferiram um ganho de capital, seja na alienação de bens ou direitos. O que é o ganho de capital? O ganho de capital, para quem não conhece ou para quem não sabe o que é você ter um lucro numa operação que você realizou. Que tipo de operação é essa? Uma operação com um bem. Qual bem pode ser? Um bem pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser alguma coisa que você tem na sua ficha de bens e direitos. Lá você tem uma ficha de bens e direitos que você vai lançar aquilo que você tem no teu nome, no nome dos teus dependentes, tá? E aí a partir desse momento você fizer uma alienação, ou seja, você fizer a venda de um desses bens e nessa venda você tiver um lucro, você terá que recolher o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Esse ganho de capital será preenchido e validado lá num programinha que se chama GCAP. Programa este, então, que gerará um arquivinho que você importará na sua declaração de imposto de renda, que lá ficará declarado o seu ganho de capital, tá? Então, atenção para a questão do ganho de capital. Expliquei aqui com breves palavras o que é ele, tá? Mas ele é muito mais que isso. Além das operações que nós dissemos aqui de ganho de capital, qualquer operação realizada em bolsa de valores, mercados futuros ou qualquer coisa que se assemelhe a isso já traz a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, como eu já disse aqui no começo da live. Qualquer operação realizada na bolsa de valores, seja uma operação de day trade no ano, seja uma operação de swing, acabou. Você estará obrigado a declarar o imposto de renda, tá bom? Então essas são aí as formas de declaração. Essas são
as opções, vamos dizer assim, as hipóteses, né, que você deverá atingir ou verificar para ver se você está obrigado ou não a fazer uma declaração de imposto de renda. Partindo desse pressuposto, vou retomar uma coisa aqui. O que é? Quando eu falei aqui de 3, 4 hipóteses para que eu verifique se eu estou obrigado ou não é eu atingir todas as hipóteses. Eu não tenho que atingir o rendimento a mais de R$28 mil, eu não tenho que ter o isento não tributado exclusivo na fonte a mais de R$40 mil, eu não tenho que ter uma operação de bolsa. Não é tudo isso. É uma coisa apenas. Uma única hipótese atingida você estará obrigado, tá? E uma última hipótese que nós teremos aí é que se o total dos seus bens e direitos somados excederem, olha lá, o total dos bens e direitos somados excederem R$300 mil, tá? Então, se todos os seus bens somados forem superior a R$300 mil em 31 de dezembro do ano passado, você também estará obrigado, então, a fazer a declaração do imposto de renda. Ah, mas como que eu vou saber, como que eu faço para saber quanto que que os meus bens valem? Tá? O veículo, você vai tirar a base pelo valor do documento, tá? O valor que foi do documento de transferência. Um imóvel, seja uma casa, seja o que for um terreno, vai ser o valor da escritura. Ah, mas a minha escritura, ela é muito antiga, tanto que ela está em cruzeiros. Pasmem ou não, isso ainda a gente encontra, pessoal. Imóveis que não estão regularizados em declarações, até hoje aparece. E pasmem, documentos tão velhos, escrituras tão antigas, que estão em cruzeiros. O que você precisa fazer? Você vai transformar, você vai converter de cruzeiro para real e vai colocar o valor que ali você chegar. Esse valor vai chegar em centavos ou em alguns reais, tá? Ah, mas hoje vale o meu terreno que estava 15 milhões de cruzeiros, hoje convertido deu R$1, por exemplo. Mas no mercado ele vale 150. Beleza. Você não tem como valorar um mercado, você não pode valorar um bem na declaração, tá? A não ser que você faça uma benfeitoria, mas aí você sairia de um bem que seria um terreno e passaria para uma casa, ou uma construção, uma reforma nesse sentido, tá? Então, o que precisa ser feito é essa mitigação de todos os bens que há no nome daquela pessoa física e a partir desse momento fazer até mesmo, vamos chamar de um planejamento tributário para ela, para que ela possa então se livrar, vamos falar assim, do imposto de renda do ganho de capital. É possível? Existem meios? Sim. Sim. Nem sempre dá certo? Nem sempre. Mas existe possibilidades, tá? Bom, então, precisa ser... E eu não posso... hoje meu carro, eu comprei ele por R$20 mil. A FIP dele, que era 20 mil, subiu para 25. Eu posso aumentar o meu veículo para R$25 mil? Não pode. Porque é o valor que você pagou. Não é o valor que você colocou. Ah, mas se eu fizer, vai dar algum problema? De bate-pronto não vai dar. Mas eu tenho certeza que no futuro vai dar. Porque a declaração de imposto de renda da pessoa física é a única obrigação acessória que tem fiscalização automática. Não tem um fiscal da Receita ali olhando todos os milhares de declarações. Não tem, tá? O que tem ali são um robô, vamos dizer assim, que faz a validação desses valores, tá? O Denilson fala, não teve uma instrução normativa que permita a atualização dos valores dos bens? Denilson, desconheço, tá? Para ser bem sincero, eu desconheço qualquer instrução normativa que trate desse valor. Pode ser que tenha com relação a esses valores mais antigos, mas até hoje, até de declarações que eu já fiz, eu nunca fiz, nunca mexi nisso, tá? O que eu já fiz mexendo em questão de valores foram quando tiveram benfeitorias no bem, tá? Por exemplo, uma construção, uma reforma, aí tudo embasado em documento fiscal. Eu entendo que se fosse para fazer uma atualização de valores, o contribuinte não poderia fazer isso de qualquer forma. Vamos falar assim, a torta é direita, hoje eu acho que vale 100 mil, hoje eu acho que vale 50 mil e colocar um novo valor. Eu entendo que poderia ter sim alguma coisa no sentido de ter um laudo, tá? Um laudo técnico, por exemplo, de um corretor de imóveis, um avaliador que pudesse fazer isso e a partir desse princípio ele faria então
essa atualização. Mas diferente disso eu desconheço, tá bom? Pessoal, então falamos aqui das hipóteses que vai te tornar elegível a declarar o imposto de renda, né? Bom, e como que eu vou fazer essa declaração do imposto de renda? Lá no dia 7, você vai acessar o site da Receita Federal, vai baixar o seu programa, né? Que é o programa gerador ali da declaração do imposto de renda, e vai começar a fazer o preenchimento da sua declaração. De forma breve e prática, vamos dizer assim, porque nós também o objetivo nosso não é tomar muito do vosso tempo, mas trazer um conteúdo mais prático, é o quê? Nós já no início da live falamos para vocês orientarem seus clientes, as pessoas que você faz a declaração, ou você mesmo já separar a sua documentação, tá? Seus informes de rendimento, suas notas de corretagem. E a partir desse ponto, você vai baixar a declaração e começar a preencher ela. Como? Preenchendo os rendimentos nas fichas de rendimentos, verificando os rendimentos isentos, não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva, tá? Verificando a ficha de dependentes. De repente você tem um dependente ali que é um filho teu, que hoje cursa a faculdade e você não atualizou o código dele, precisa atualizar. Verificar os pagamentos, né, que você realizou, pagamentos dedutíveis, como plano de saúde, planos odontológicos, dentistas, instrução no Brasil, que é escolas, né? Quando a gente fala de instrução no Brasil, nós não estamos falando de cursos técnicos ou cursos profissionalizantes ou curso de inglês. A instrução é a escola mesmo, o ensino básico, infantil, fundamental, o médio, né? E a faculdade. Esses são dedutíveis. Agora, fora isso, não há dedutibilidade, tá bom? Depois dos pagamentos, passaríamos então para a ficha de bens e direitos, verificaremos se há algum bem para fazer uma atualização com uma benfeitoria realizada, se houve uma venda de um bem para eu fazer a saída do mesmo, gerar o ganho de capital, houve a entrada de um novo bem, pegar os dados de quem você adquiriu, o valor que você comprou, e se bem é parcelado ou não, lançar então os valores de parcelas pagas, valor de entrada, e colocar ali quantas parcelas ainda serão pagas e o valor da mesma, se possível. Tá? Também, dentro do bens e direitos, verificar se há veículos ou se há bens antigos, como por exemplo, uma linha de telefone que possa ali estar declarada. Faculdade, sim. A Maria perguntou aqui, ó, faculdade é dedutível? É sim, Maria. Faculdade é dedutível. Tá? Ou então, por exemplo, um título de clube, como já vi vários, valorados ali como linha telefônica, título de clube, e você fazer uma limpa nessa declaração, ou seja, deixá-la mais clean, vamos assim dizer, tá? Verificados os bens ali colocados, passaríamos então para a ficha de dívidas, ônus e dívidas e ônus, né? Verificaríamos ali então quais são as dívidas adquiridas, e dívidas essas não são as dívidas que você, por exemplo, fez de empréstimos em algum banco por um imóvel, ou que você fez ao comprar um carro. Porque a dívida atrelada a um bem, ela vai ser lançada dentro do próprio bem. E à medida que você vai pagando essas parcelas, nos anos que forem se passando, você vai alocando esse valor. Então quer dizer que se você negociou um carro por 25 mil e você financiou ele, ao final de tudo, você não pagou 25 mil, você pagou por mais. Vamos supor que você pagou por 30, tá? E ao vendê-lo, numa situação como hoje, a FIP subiu, você não teria esse prejuízo do ganho de capital, tá? Então, quando tivermos um financiamento, um empréstimo atrelado a um bem, ele será lançado dentro do bem e não na ficha de dívidas e ônus. E aí você me pergunta, mas quando então eu vou lançar na ficha de dívidas e ônus? Quando você adquirir ali um empréstimo, um crédito, onde você vai captar o dinheiro, tá? Ali, nesse sentido. Fora isso, você não vai lançar, tá bom? Depois disso, nós passaríamos então para a ficha de renda variável, né? Onde você faria ali o reconhecimento dos seus ganhos ou dos seus prejuízos no decorrer do ano, das suas operações em bolsa, e faria a apuração do mesmo, lançaria as DARFs que ali você tem, tá bom? Pagas durante o ano, e aí você praticamente finalizaria a sua declaração.
ali clicando para validar a declaração, verificar se há alguma inconsistência ainda. Cada ano que passa, na ficha, principalmente na ficha de bens e direitos, eles pedem mais informações do bem, né? Antes nós tínhamos ali o código e simplesmente a caixinha para você colocar o texto. Hoje, por exemplo, numa ficha de imóvel de uma casa, você precisa preencher o endereço, você precisa preencher a matrícula, o número do cartório, tá? Tudo há de ser preenchido, tá? É importante de você observar tudo isso antes de você continuar. E você vai, por último, verificar a sua variação patrimonial. Deixa eu dar um golinho na água aqui. O que é a variação patrimonial? É o quanto os seus bens evoluíram no decorrer do ano. Quanto as suas dívidas evoluíram ou involuíram no decorrer do ano. Também serve para os bens, né? O decréscimo. Quanto foi o seu rendimento? E aí desses rendimentos tributados, isentos, não tributados, sujeitos a tributação exclusiva, você deduz os pagamentos, os impostos retidos na fonte, tá? E você vê a sua variação patrimonial e vê se ela é condizente com o teu rendimento, tá? Para quê? Porque a declaração do imposto de renda, ela não é simplesmente... Boa noite, querente. Gente, qualquer dúvida, coloca nos comentários. A declaração do imposto de renda, como eu havia dizendo, ela não é simplesmente uma declaração para você ir ali, colocar valores e transmitir. Não. Você está colocando na mão do fisco a tua vida financeira, aquilo que você fez ou deixou de fazer naquele ano. Então, por que é importante de você tomar o cuidado? Porque se você tem ali um rendimento baixo e você teve uma grande evolução financeira, uma grande evolução patrimonial, que não é justificada por um empréstimo, não é justificada por um financiamento, mas sim por rendimentos que você não declarou, você estará colocando na mão do fisco uma arma muito grande para te chamar, né? Ou então, você está ali com um rendimento condizente, uma variação condizente, mas se você colocar a sobra da variação patrimonial, dividir por 12, e se esse valor for menor que aqueles gastos que você tem com cartão de crédito, não vou nem falar com dinheiro, com cartão de crédito ou até mesmo o Pix, você estará dando um tiro no pé. Então atenção, tá? Declaração do imposto de renda não é brincadeira. E eu já vi muita gente brincar com isso, tá? Então atenção no momento de fazer a declaração do imposto de renda, tá? Uma novidade que nós temos para este ano é o recebimento das restituições e também o pagamento do imposto via Pix, tá? Então você poderá restituir o teu imposto de renda via Pix ou então pagar as suas DARFs de imposto de renda via Pix. Para isso, para fazer o recebimento, a chave do Pix precisa ser o CPF, tá? Se não for o CPF, isso aí já não vai dar certo, tá bom? Bom, e aí, vamos falar aqui do que interessa para o pessoal, o cronograma de restituição, né, da Receita. Repete qual parte, Denilson? Eu falei tanta coisa, fala para mim o que você quer que eu repito, sem problema nenhum, tá? Enquanto isso eu falo aqui do cronograma. Primeiro lote será pago até o dia 31 de maio de 2022. Segundo lote, 30 de junho de 2022. Terceiro lote, 29 de julho de 2022. Quarto lote, 31 de agosto de 2022. E quinto lote, 30 de setembro de 2022. Acredito que, se necessário, eles abrirão mais lotes, tá? Denilson, coloca o que você quer que eu repito, que eu já repito aqui para você, sem problema nenhum, meu amigo. Dos Pix. O do Pix é o seguinte. Esse ano nós poderemos pagar e restituir o imposto via Pix, tá? Então, ou seja, na minha declaração deu para restituir o imposto de renda. Como que você vai fazer? Antes você tinha que colocar uma conta e esperar. Tá, beleza. Agora eu entendi onde você quer chegar. Vamos lá. Existe um cálculo que eu faço, que é o cálculo de variação patrimonial, tá? Eu vejo o quanto que aquela pessoa física ela recebeu no ano, quais foram os impostos pagos, né? Quanto que variou o patrimônio dela, sendo, por exemplo, quanto que teve de aquisições de bens, ou saídas de bens, vendas de bens, aquisições de empréstimos, né? Ou pagamentos de empréstimos. E eu pego tudo isso daí.
O que eu vou encontrar? Eu vou ver lá o quanto que variou. Tá. Eu vejo o quanto que variou e vejo se o total dos meus rendimentos é condizente para aquela variação. Beleza. Se ele for condizente para aquela variação, maravilha. O primeiro passo foi dado. Agora, o que nós precisamos ficar atento? O quanto sobrou disso daí, dessa variação patrimonial, eu vou dividir por 12. Vamos supor que lá eu tive 50 mil de rendimento, tá? Já limpo, de impostos, rendimento líquido. Somei os rendimentos tributáveis, os isentos, tributação exclusiva e os não tributados. Somei tudo, tirei os impostos, deu 50 mil, tá? E aí, a minha variação patrimonial ali foi de 20 mil reais, tá? Então ali me sobrou 30 mil reais. Vamos supor que aqueles 20 mil reais eu paguei ali um carro, paguei um empréstimo, sobrou 20 mil reais, sobrou 30 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 30 mil reais e vou dividir por 12, que vai dar 30 mil por 12, vai dar aproximadamente um pouquinho menos de 3 mil. Um pouquinho menos de 3 mil reais. Então quer dizer que aquela pessoa física, ela sobreviveu no dia a dia ali, no mês dela, R$ 2.500. Ela sobreviveu no dia a dia dela ali com R$ 2.500, o que sobrou, tá? O que eu vou perguntar para ela? Já te respondo, Ingrid. O que eu vou perguntar para ela? Quantos são os seus gastos de cartão de crédito? Eu gasto 5 mil reais por mês. Quer dizer que aqueles 2.500, Denilson, não são suficientes para pagar aqueles 5 mil médio que ela tem de gastos em cartão. Tá vendo? Então qual é o problema nesse ponto? O problema é que o governo sabe o quanto que ela gasta em cartão. E na declaração não está condizendo isso. Na declaração não diz que ela teve ali para pagar, que ela teve de rendimentos suficientes para ter isso daí. Tá? Então é isso que eu quis dizer. Que nós precisamos ter esse feeling, esse tato no momento de fazer a declaração. Perguntar para a pessoa quanto que você está gastando em média de cartão por mês. Para ver quanto que tem de sobra aqui na declaração, para ver se é suficiente. Tá? Porque às vezes vale a pena a pessoa pagar um pouquinho de imposto e se livrar desse problema. Tá? Ficou entendido aí, Denilson? Se ficou, deixa um joinha aí que eu vou seguir o conteúdo. A Ingrid perguntou aí. Vai, com certeza vai jantar. Não tenha dúvida disso. Já está esperando de boca aberta já. A Ingrid, quem fez compra de dólar e mudou de país? Tá? Vamos lá, Ingrid. Temos algumas questões aí. Primeiro ponto que nós precisamos pensar, a compra de dólar, ela pode sim, você pode ter que declarar, você tem que declarar na sua ficha lá de dinheiro em espécie. Depende, tá? Se está numa conta bancária ou se está em dinheiro em espécie. Se tiver de dinheiro em espécie, você tem um código na ficha de bens e direitos e vai lançar isso. Você precisa tomar cuidado na movimentação de dinheiro em espécie, daquela declaração DME, tá? Só isso. Então, se for só dinheiro em espécie, maravilha. Se for uma conta bancária lá fora em dólar, você vai lançar a conta bancária lá fora em dólar. Agora, deixa eu voltar aqui na sua pergunta. Essa mudança de país. Primeiro ponto. É saída definitiva ou não é saída definitiva? Tá? Porque às vezes não é saída definitiva. Às vezes você simplesmente fez ali, está mudando de país para estudar, para fazer o intercâmbio e vai ficar 2 anos fora e depois vai voltar. Aí você não compensa você fazer a saída definitiva. Tá? Agora, se é sim uma saída definitiva, então você faz a declaração. O que precisa ser observado nesse ponto, Ingrid, é se tem entre os países que você está, entre o país que você está, que é o Brasil, e o país que você vai, se há algum tratado internacional. Por quê? Porque se não houver tratado internacional, você corre o risco, e não fizer a saída definitiva, você corre o risco de pagar o imposto de renda nas duas pontas. O imposto de renda no Brasil e o imposto de renda do país que você está indo. Tá? Se é dólar, estou supondo que você está indo para os Estados Unidos. Tá? Nesse ponto, o Brasil e os Estados Unidos têm tratado. Então a tributação ela é unilateral. Tá? Você só faria a saída definitiva e a partir daquele momento declararia nos Estados Unidos. O Denilson, uma compra em dólar é uma pergunta. C6 Bank tem uma conta chamada conta global, que você transfere o dinheiro
da conta normal para a global. E aí, quando o real está na conta global, você converte. Sim, aí é simples, Denilson. Você vai ter uma conta lá. O que você precisa observar nesse ponto? Onde está localizada essa conta? Ela está no Brasil ou está em outro país? Ponto. Que aí você vai declarar lá, se não me engano, o código 23, 27, 26, que é o de conta corrente. Aí você vai, por exemplo, meu dinheiro está na Lituânia, por exemplo. Então você vai colocar o código de conta corrente, vai colocar qual é o país que está a conta corrente, e aí você vai colocar o valor em reais, lá em 31/12. Valor em reais. E lá na descrição você coloca assim, ó, saldo em, sei lá, moeda Lituânia, tantos, exemplo, a sigla e o valor que você tinha. E a taxa de conversão que você usou. Ponto. Morreu. Acabou o assunto. Certo? Respondi a pergunta de vocês. Caimã, seria muito bom, né? Responde a pergunta, Denilson e Ingrid, por favor, coloquem aí para eu poder seguir com o conteúdo aqui. Gente, a participação... Olha, eu tenho que falar um negócio aqui. A participação de vocês é espetacular. Quando vocês participam da live, não tenho o que falar. Essa questão de mudança de país tem que ver caso a caso, tá? Ela é um pouquinho delicada. Bom, outra coisa que nós temos ali como não é bem uma novidade, mas bateu na porta no passado e esse ano a gente precisa estar de olho, são aqueles valores recebidos como auxílio... então só colocar lá na Caimã e boa, Denilson. Auxílio emergencial. Lembra que no ano passado, as pessoas que receberam auxílio emergencial, algumas precisaram devolver dinheiro, né? Que foi um rolo da declaração, que ninguém sabia como lançar. Então, passado e resolvido isso, esse ano teremos novamente pessoas que estavam recebendo ano passado e vão ter que lançar o auxílio emergencial. Ingrid, pode mandar pergunta, tá? Eu vou falando aqui, pode mandar pergunta. Então, as pessoas que receberam auxílio emergencial vão fazer o lançamento da mesma forma. Só que esse ano, até agora, esse exato momento, não tem previsão para devolução do dinheiro, tá? Então, quem recebeu, até agora, pode ficar bem tranquilo. Tá certo? Maravilha. Pessoal, mais dúvidas aí? Vamos lá. Vamos lá que eu tô à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. A Ingrid ia fazer alguma pergunta, tô aguardando. Enquanto a Ingrid vai formulando a pergunta dela, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre IPI, né? Por que eu vou falar sobre IPI? Porque nós tivemos uma palhaçada semana passada, né? Pessoa aposentada que também mudou o país temporariamente, mesmo caso. Temporariamente eu entendo que não precisa fazer saída definitiva, tá? Porque ela vai estar recebendo dinheiro aqui, né? Então deixa o dinheiro aqui e boa. Se precisar, ela transfere para lá, faz o trâmite bancário e tá tudo certo. Vamos lá. Palhaçada do IPI da semana passada. Isso, o benefício ficou... com certeza ficou em conta do país, não tem como transferir o benefício para lá. Então ela faz a declaração, declara o rendimento aqui, paga o imposto, tá? Vê se o país tem tratado internacional, se tiver, só tem que ver o trâmite certinho para levar o dinheiro para lá. Para não pagar 2 vezes o imposto. Bom, gente, olha lá. IPI. No dia 25, saiu no Diário Oficial da União o decreto 10.979. Se não me falha a memória, esse é o número do decreto. Decreto esse que preveu no seu texto algumas alterações lá na TIP. Alterações boas, como redução, tá? Para veículos, ele reduziu o IPI em 18,5%. E para todas as outras NCMs, menos as do capítulo 24, então o capítulo 24 não sofreu nenhuma alteração, mas todas as outras, menos os veículos, tiveram redução de 25%. Então, por exemplo, se você tinha ali um produto com alíquota de 10%, você passou, a partir do dia 25, esse produto passou a ter uma alíquota de 7,5%. Olha que maravilha, muito bom isso. Mas por que eu estou dizendo que é uma palhaçada? Porque esse decreto saiu no dia 25, ao meio-dia ele já passou a valer no dia 25. Então teve gente que emitiu nota de manhã com a alíquota errada de IPI. Tá? Então atenção para isso.
Já olhem os seus clientes, as empresas que trabalham com IPI e já verifiquem se foram atualizadas as tabelas. Por quê? Porque eles reduziram a alíquota. Mas vamos a algumas ponderações aqui. Primeiro, a tabela do IPI que eles mexeram é a tabela que vai valer até o dia 31/3. Então, a partir do 1/4 teremos uma nova tabela do IPI e aí veremos o que vai acontecer. Mas até o fim de março, IPI reduzido para todo mundo. Qual é outra palhaçada? Outra palhaçada não. Foi outra dúvida que nós tivemos aí? Que eu me deparei aí com algumas empresas. Empresas querendo que fosse reduzido o IPI de notas emitidas no dia 23, 24, 21. Por quê? Porque eles receberam a nota no dia 25 ou mais, dia 26. Gente, o decreto é da data do dia 25, valendo a partir do dia 25, tá? O que diz o regulamento do IPI? Que o IPI, o fato gerador do IPI é quando ele sair do estabelecimento industrial. Então, se ele saiu no dia 21, 22, 23, 24, ele olha a tabela antiga, sem a redução. A partir do dia 25, ele olha a tabela nova. Ponto. Acabou. Ah, mas eu recebi no dia 26. Não importa o trajeto e o tempo que levou para chegar na sua empresa. O que importa é a data de emissão do documento fiscal. Tá bom? Então, IPI, liquidamos aqui. Eu queria trazer isso para vocês, mas está liquidado. Temos mais dúvidas com relação ao imposto de renda? Vão colocando aí pra gente, senão já nós vamos encerrar a nossa live. Bom, enquanto o pessoal pode se pronunciar, bom, você que é contador, ou você que faz imposto de renda da galera aí, quer aprender um pouco mais sobre como fazer o imposto de renda de forma correta, vamos dizer assim, né? Nós vamos lançar aí vamos falar que é um mini curso, tá? Sobre imposto de renda na semana que vem. Junto com o programa, nós estrearemos o nosso mini curso, tá? Ainda não temos o valor, mas o que eu posso adiantar para vocês? Que esse mini curso é um pega na mão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar na mão de vocês e vou ensinar a fazer imposto de renda, ponto. É isso que eu vou ensinar, tá? Não vai ser valor exorbitante, vai ser um valor bem acessível para que você queira aprender a fazer. Isso. E o que é importante é o quê? Se você... eu queria aprender a fazer imposto de renda porque eu vejo muita gente fazendo nessa época, ganhando dinheiro. É uma oportunidade que você tem para aprender a fazer imposto de renda e também ter uma renda extra agora neste período, né? Nessa época do ano. Tá? Então, se você quiser aprender a fazer, cola comigo. De repente a gente faz até uma live especial na segunda-feira para falar disso, mas deixa que a gente vai ver, tá? Vai pagar as guias também no imposto de renda. Vamos ver. E aí, se você quiser, nós vamos colocar aqui, mas a princípio nada certo. Só decidimos que vamos já disponibilizar esse curso, até para vocês terem aí em primeira mão. Bom, ou você, eu quero que faça o meu imposto de renda. Você quer fazer com alguém que, modéstia à parte, que sabe fazer imposto de renda? Então, me chama no DM, chama a gente no link do Instagram. Vou colocar depois lá no link do Instagram, na bio, um link para você entrar em contato comigo, quiser que eu faça o seu imposto de renda, pode mandar mensagem, a gente faz imposto de renda, faz um orçamento prévio, te passa, tá? E pode ficar tranquilo que o seu imposto de renda vai estar bem seguro. Bom, além de tudo isso, eu acredito que não tem mais nenhum assunto. Pessoal, mês de março está começando. O que eu posso falar para vocês? Vem novidade aí, tá? Não vou adiantar para vocês o que é, não vou falar com detalhes. Mas no mês de março nós vamos trazer uma novidade para vocês que quer aprender um serviço, seja você contador ou não, advogado ou não, quer aprender um serviço e quer gerar uma renda extra. E não é palhaçada, não é pirâmide, não é trade, não é vendedor de curso, não é isso. O que eu vou trazer, além desse curso do imposto de renda, é um novo modelo que vai poder gerar uma renda para vocês, tá bom?
Pessoal, não temos mais dúvida, o Denilson mandou um parabéns, muito obrigado, Denilson, tá sempre aqui com a gente. Agradeço mais uma vez sua participação, que foi de muita valia pra gente, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem atentos na semana que vem para o curso de imposto de renda. E qualquer dúvida, coloca nos comentários. Entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? O link tá na bio. Esse vídeo e essa live ficará disponível lá no YouTube, Contador Matheus Ferreira. Corre lá depois. Assiste a live de novo, tira suas dúvidas, põe seu comentário. Muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.